Em Lucas capítulo 17, nos evangelhos, Mateus capítulo 24, Jesus subiu no Monte das Oliveiras para falar sobre os últimos dias. O evangelho de Lucas é falando da mesma passagem. Tá? Em Lucas 21, é falando do mesmo momento de Mateus capítulo 24. E Marcos 13 também é falando do mesmo momento. Para nós entendermos tudo que Jesus avisou em Mateus 24, a gente tem que ler os evangelhos, porque um ressalta algo que Jesus falou e que o outro não ressaltou. Por isso que tem 4 evangelhos. Para a gente escutar tudo que Jesus disse, vamos ler os 4 evangelhos. Mas hoje eu quero fixar em Lucas capítulo 17 para falar dos sintomas da igreja dormente. Por que eu usei esse título? Não é meu, é o Senhor mesmo que fala. Desperta tu que dormes. Ele mesmo que contou a parábola das 10 virgens que dormiram. Ele não está falando de 5 virgens que dormiram, está falando de 10. Então, dormência, quando a gente vai para Elias, não é? Elias é uma geração dormente. Eles cocheavam entre dois pensamentos. Elias estava para ser arrebatado e eles se comportavam como se nada fosse acontecer. Os próprios discípulos, né? Os discípulos eram dormentes. Jesus cansou de avisar, gente, eu vou morrer, eu vou entregar a minha vida, eu vou ressuscitar. E eles achavam que um dia, muito longe, iria acontecer. Ou não, Jesus está falando por parábolas. Talvez eles pensassem isso, porque não estavam preparados para esse dia. Lucas 17, então, Jesus no versículo 20, começando no versículo 22. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário primeiro, aí ele está falando, isso vai acontecer, mas presta atenção na cronologia que Jesus mesmo diz. Primeiro, o que tem que acontecer? O que ele diz aqui? Ele diz que primeiro ele tem que padecer muitas coisas e ser rejeitado por essa geração. Versículo 25, o que ele disse que tinha que acontecer? A cruz, morte e ressurreição. Versículo 26, antes da vinda do homem, a atmosfera estaria desse jeito. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. Vamos parar aqui, porque tem o outro sintoma. Só na geração de Noé. Eu quero que a mesa aqui possa discutir comigo. Eu vou falar algo da geração de Noé e gostaria que vocês falassem também. O que eu vejo na geração de Noé? Apatia. Noé, quando ele estava construindo a arca, ele estava dizendo o quê? Gente, vai chover. Ah, mas não vai chover. Mas Noé, faz muito tempo que você fala que vai chover. Não vai chover. Não choveu o ano passado e você disse que ia chover. Não choveu o ano retrasado e você disse que ia chover. Não choveu o mês passado e você disse que vai chover. Você é um louco de falar que vai chover. Não tem uma nuvem no céu. Nunca choveu e não vai chover. Então, essa incredulidade em relação não a Noé, mas ao que Deus mandou que Noé falasse. Deus mandou Noé avisar aquela geração. É tempo de juízo. E nós estamos igual. A gente fala, Jesus vai voltar. Não, mas Jesus não voltou 10 anos atrás. Jesus não voltou o ano passado. Jesus não voltou o mês passado. E Jesus não vai voltar. Este é um sintoma da igreja dormente. A negação do aviso, não é a negação de Noé, é a negação do aviso de Deus para nós. Surdez espiritual. Esse é o primeiro sintoma. Vocês veem mais sintomas aqui de Noé? Particularmente, eu vou falar do que acontecia com o povo na época de Noé. Uma verdadeira dormência havia tomado conta de todos, para dizer. Somente Noé entendeu, ouviu a voz de Deus? Uma dormência espiritual. Sim. E eu quero chamar a atenção exatamente no sentido de que, naquela ocasião, naquele tempo, o Espírito Santo não havia descido. Ele não estava sobre a humanidade, não estava sobre a terra, não estava disponível para a humanidade. E o que acontecia? Acontecia que
um simples afastamento da palavra, um simples afastamento de se ouvir a palavra, já ocasionava essa dormência a ponto deles não só não ouvirem, porém não acreditarem naquilo que um homem de Deus estava falando. Era muito difícil você exigir que aquele povo, naquela ocasião, pudesse acreditar naquilo que Noé estava falando. Era um absurdo. Assim como é um absurdo hoje para uma igreja que tem o Espírito Santo completamente disponibilizado, é só buscar, né? É só clamar por ele, que ele ouve e vem, é só se preparar, é só se santificar, que o Senhor venha à tua companhia, à tua presença. E, no entanto, nós entendemos que mesmo com o Espírito Santo, quando estamos afastados da leitura da palavra, do estudo da palavra, da comunhão nos cultos, da celebração, do louvor, da oração diária, não só da oração, não só do louvor, não só do estudo da palavra, mas a tua própria vida, no teu dia a dia, sabe? Você andar glorificando, você vai para o trabalho, glorifica, você vai para o trabalho, antes de entrar no seu escritório, estende a mão, abençoa aquele lugar, purifica aquele lugar. Ou seja, é uma vida constante com Deus, é uma vida intensa. Mas nós, religiosamente falando, sabe, nos detemos em ficar aos domingos na igreja, né? Ali assistimos um culto, vamos para casa e achamos que está tudo bem. E não está. Você faz parte de uma igreja dormente e você pode perder a vinda do Senhor. Então vamos pontuar. Vamos pontuar. Primeiro, você então. Acha que tem a ver? Sim. Vamos discutir isso. Mas eu queria falar também. Vamos primeiro aqui. Então, primeiro, surdez / apatia, tudo está no primeiro item, tá? Surdez / apatia / negação do aviso de Deus. Gente, o problema não era negação com Noé, era Deus que tinha avisado que o mundo ia ser destruído. Agora, segundo, considerar ridículo aqueles que falam o aviso de Deus. Noé foi tomado como um velho gagá, um ridículo. Zombaria, né? Aliás, o que é que eu vejo hoje? As pessoas achando assim, tem coisa que está na moda e tem coisa que é antiga. Não, isso é coisa que se pregava antigamente. Gente, a Bíblia é a mesma, não tem antigo ou novo. Jesus se renova sempre, mas a palavra não muda. As bênçãos de Deus se renovam a cada manhã, mas a palavra, ela é a mesma. Jesus disse que ia voltar e ele vai voltar, você queira ou não. Aqueles homens não queriam que chovesse na proporção que Noé disse que choveria, a ponto de destruir. Mas choveu e destruiu. Então, querendo eles ou não, aconteceu. Queira você ou não, aconteceu. Mateus 24, Jesus disse, eu já li aqui uma vez, mas eu quero repetir o que Jesus disse em Mateus 24, versículo 48, que as pessoas nos últimos dias diriam, meu Senhor demora para vir. Resposta de Jesus, mas virá o Senhor em dia em que não o espera e em hora que não sabe. Resposta de Jesus. O que as pessoas dizem ele não virá, ele está demorando. Jesus disse, mas eu virei no dia e na hora que você não sabe. Então, vamos lá. Tem mais alguma coisa da geração de Noé? Tem várias, né? Tem. Nesse período você tinha violência. Violência, é esse o ponto. Sexual. No tempo de Noé, a gente pontua mais a violência. A imoralidade a gente vê no tempo de Ló. Então, por que a gente está falando? Porque vocês podem perguntar, de onde vocês tiraram que violência no tempo de Noé? Gênesis capítulo 6. Os conterrâneos de Noé, eram violentos. Eram homens ímpios e violentos. Violência, hoje a gente vê violência, não é só assalto, não é só na sociedade. Nós temos violência familiar, violência dentro da igreja. Que é pior violência do que não amar? Que é pior, né? Frieza. A frieza é uma violência. Nós, aí, indo para as emoções, você quer destruir uma criança, você quer destruir um adolescente, é a falta de amor. Então, isso é violência, a falta de amor. A gente vê esses sintomas na geração de Noé. Mas voltando na geração de Ló, eu acho interessante como Jesus ele faz uma distinção aqui. Ele repete a mesma frase,
Eu volto para Lucas capítulo 17, versículo 28. Ó, o mesmo aconteceu, ele mesmo repete, né? É a mesma coisa. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. O que tem igual aqui é que todo mundo foi destruído, a não ser Noé e Ló. Mas algo difere aqui do tempo de Ló para o tempo de Noé. Repara, ó, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam. O que está faltando aqui? Davam-se em casamento. E o que tem acrescentado aqui? Eles plantavam e edificavam. Essa diferença, ela é toda, entre a geração de Noé e a geração de Ló. Por que na geração de Ló não tinham, casavam e davam-se casamento? Porque a estrutura familiar na geração de Ló foi muito mais atacada do que na geração de Noé. Aí vem a imoralidade, depravação e tudo aquilo que a gente nem vai falar para não ir, né? Para a gente não ser bloqueado aqui. Mas eu estou falando que a estrutura familiar foi atacada. Então, Jesus ele quis destacar que está faltando, casavam e davam-se casamento. Cada dia, você falou que tem bastante casamento, mas cada dia as pessoas querem casar menos. E cada dia tem mais casamento esquisito, quebrando princípios. Então, aqui está falando de imoralidade, de depravação. E outra coisa, um materialismo acentuado. Qual foi o problema de Ló? Materialismo. Ele não quis ficar com o tio Abraão espiritual. Ele quis ir para Sodoma e Gomorra, porque o tio Abraão, ele morava em tenda, ou coisa mais... Não é nada cômodo morar em tenda. Cheira mal morar em tenda. É pequenininho morar em tenda. Eu quero morar nas casas de Sodoma e Gomorra. Algum mal de morar em casa? Não. Mas é um coração, o materialismo entrou tanto no coração de Ló, que a gente vê pela mulher dele, que amou mais a casa dela do que o aviso do anjo sai, porque vai ser destruído. Ela foi e olhou para trás por causa do materialismo, entendeu? Então, essa é a grande diferença.